Você já se perguntou por que a gente complica tanto as coisas para aprender o inglês? Por exemplo, se você não sabe nada de inglês, eles te jogam numa sala de aula onde desde o primeiro minuto, na primeira aula, só se fala inglês. E tem muitos alunos que ficam lá meses e às vezes até anos sem entender quase nada. Imagina se fosse a mesma coisa em japonês, por exemplo. Eu só sei em japonês sushi, sashimi e arigato, acho. E ainda assim, se fosse uma aula em japonês, somente em japonês, onde só se fala japonês desde o primeiro minuto, acho que ia ser muito difícil. Então, eu me pergunto, será que não existe nenhuma maneira mais simples, mais amigável, menos difícil mesmo de aprender o idioma? Agora, no inglês, isso complica um pouco mais, porque quando você vai aprender o inglês, você tem ainda que escolher qual tipo de inglês você quer aprender. Né? Tem o inglês britânico, Americano, aí você vai ter business English, inglês para negócios, inglês para aviação, inglês para hotelaria, inglês para bebês. profissionais do sexo, sei lá. Você tem inglês para tudo. Né? Então eu acho muito interessante essa ultra divisão que as pessoas fazem no inglês. Imagina que fosse em português, que você tem que falar português para negócios. E você ia discutir taxa de juros, organizar um evento, uma palestra, um evento, né? Falar português, negociar tudo isso. Como é que você ia negociar e fazer tudo isso se você não fala bem português? Como falar português para negócios se você nem fala bem português? Desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu dava aulas exclusivamente de Business English. E depois de alguns anos dando aulas em várias empresas, como a Nokia, GlaxoSmithKline, grandes empresas, uma conclusão que eu cheguei foi que a maioria dos alunos precisam de muito mais English do que Business. Como eu falei, não tem como você falar bem inglês para negócios, se você não fala bem inglês. Então, eu acho muito interessante essa ultra divisão que as pessoas fazem do inglês. E tudo muito complicado. Eu conheço alunos que entram em crise antes de começar a estudar inglês. Eles falam, poxa, mas eu vou aprender inglês americano ou inglês britânico? A verdade é que 95% de todas as bases e todas as estruturas no inglês não mudam. Então, do mesmo modo que você não precisa saber todas as variações do português em todas as regiões da África, da Europa e da América, você não precisa saber todas as variações e especificidades do inglês ao redor do mundo para conseguir se comunicar em inglês. Agora, isso acontece no inglês. Em francês, por exemplo, todo professor de francês conhece muito bem um livrinho que praticamente resolve tudo já no francês, que é o Tout va bien. Né? Ele pode até não utilizar, mas certamente conhece. Enquanto no inglês você tem milhares de livros. Eu tenho até um outro vídeo que fala por que tantos livros de inglês. Para comprovar isso, você pode fazer um passeio que eu recomendo e acho muito interessante. Você vai numa loja que vende livros específicos para idiomas, como a SBS. E se você for numa unidade grande, você vai ver lá, 2 andares de inglês. E se você pegar um idioma menor, como o russo, você talvez, com sorte, tenha uma prateleira ou 2. Não estou querendo sugerir aqui que eles tenham 2 andares para cada idioma. Isso não é viável. Mas o que eu quero dizer é que o mercado de inglês ele é muito mais lucrativo, interessante e agressivo mesmo do que o mercado de todos os outros idiomas. E isso gera um mercado mais violento, mais agressivo. Geralmente, aquele cara que te vende inglês, quando você vai procurar num cursinho XYZ, e você vai lá e eles literalmente te mandam numa salinha com um vendedor para te vender o curso de inglês, né? E o cara vai te prometer mundos e fundos e inglês fluente em alguns meses, né? Ele vai falar, em tantos meses você vai estar falando fluentemente, o que eu acho um pouco difícil. E pergunta se aquele cara fala inglês. Normalmente, não. Eu tenho até um conhecido que ele, de fato, perguntou. Quando foram vender a ideia do curso para ele, tal, falaram. Ele falou, escuta aqui, você fala inglês? E o cara ficou super tímido e tudo porque ele não falava inglês. Eu não quero dizer que todo vendedor
tenha que falar inglês. Mas nesse caso, do cara vender curso de inglês, seria de bom tom, né? Ele pelo menos, sei lá, fazer o curso ou falar um pouquinho. Então isso vai complicando as coisas. Normalmente essa parte comercial, quem te vende tudo isso, não sabe exatamente como funciona o inglês, né? A parte educacional é uma, a parte do marketing, o agressivo, às vezes você vê aquelas propagandas que a pessoa entrando em pânico. Eu lembro que tem uma propaganda aí do cachorro-quente, o cara acha que fala inglês, ele chega lá e bota cachorro-quente, ele fala todos os ingredientes de maneira tão rápida que eu mesmo não entendi. Ele fala com um sotaque super diferente do interior de alguma parte da Europa, ou sei lá, o Cockney, ou da Inglaterra, sei lá. Aí a pessoa fala, nossa, eu não falo nada de inglês. E tem sempre esse sentimento de culpa. Por isso, lembre-se, antes de querer complicar e pensar em inglês assim ou assado, inglês para isso ou aquilo, lembre-se que o mais importante é você falar bem em inglês e falar com segurança. Quem fala inglês bem e com desenvoltura estará preparado e vai conseguir seguir com sucesso em quase toda situação, em quase toda circunstância. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, comente, um monte de ação, né? Um monte de coisa. Até anotando assim, né? Qual ação que colocar no final. Aí, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, curta o vídeo, comente, enfim, é muita coisa. É muita coisa. Ainda bota like, curta, comente com as outras pessoas. Não precisa fazer tudo isso não. Faça uma dessas coisas e com sorte 2 e tá tudo legal. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.